Coronavírus. A vacinação começa com informação. Bom, a gente lembra quando essa vinheta aparecia na Band News FM e a cada segundo importantíssimo falar sobre isso. E agora a gente volta a falar sobre vacinação contra o coronavírus por dois motivos. A vacina para bebês, que vai começar na capital paulista. A gente vai falar também sobre a necessidade de vacinação para quem já deveria ter tomado dose de reforço e simplesmente não apareceu. Os números são assustadores, o número de pessoas que não tomou ali as 2 primeiras doses e largou de mão. A gente vai conversar aqui na Band News FM com o coordenador da Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Prefeitura, o Luiz Arthur Caldeira. Luiz, primeiro, muito obrigado por atender a Band News FM. Bom dia para você. Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Bom, queria começar falando sobre a novidade dessa semana, vacina Pfizer Baby. Como é que a vacinação começa, tudo certo para começar na quinta-feira, né? E qual o público? Isso, nessa quinta-feira a cidade de São Paulo começa a vacinar as crianças a partir de 6 meses de vida contra a Covid-19. Né? Essa vacinação será oferecida nesse primeiro momento a crianças com deficiência permanente, imunossuprimidos, indígenas e crianças que estejam aí com a sua carteira de vacinação já disponível para crianças com comorbidades. Ou seja, crianças com comorbidades, deficiência física permanente, imunossuprimidos, indígenas, a partir do dia 17, quinta-feira, também poderão receber vacinação contra a Covid-19 na cidade de São Paulo, iniciando por esses grupos prioritários. As doses que chegaram, então, nesse primeiro momento até a capital são suficientes apenas para atender estes grupos prioritários. E aí vai ser possível formar, como aconteceu lá no início da vacinação para os adultos, aquele grupo da xepa, ou seja, os pais que quiserem inscrever seu filho para ficar aguardando, caso sobre alguma vacina, vão poder fazer isso? Sim, já a partir de quarta-feira, agora quando as UBS retornam do feriado, em todas as unidades básicas de saúde, os postos de saúde, né, poderão ser feita novamente a inscrição para receber as doses remanescentes, a xepa, no caso aí popularmente conhecida como a xepinha. Todas as demais crianças, a partir também de 6 meses de vida, que não estejam nesse grupo de comorbidade, de deficiência física, imunossuprimidos e indígenas. Então, todas as crianças, a partir de 6 meses de idade, poderão já se inscrever nessa lista de doses remanescentes na xepinha na UBS mais próximo da sua residência. Bom, a gente vai acompanhar, então, só reforçando, quinta-feira, hoje não tem vacinação, os postos de saúde estão fechados, voltam a abrir na quarta-feira e na quinta-feira, então, começando a vacinação da Pfizer Baby. Que é 6 meses a 2 anos de idade, depois as maiores, a partir de 2 para cima, é a Coronavac pediátrica, é isso? Exatamente. A Coronavac pediátrica ela está disponível em todas as UBS para crianças a partir de 3 anos de idade e a Pfizer Baby para crianças de 6 meses de idade até 3 anos incompletos, ou seja, 2 anos, 11 meses e 29 dias. Para essas crianças, começa a partir da quinta-feira nesse grupo prioritário. Para todas as demais acima de 3 anos de idade, já podem, a qualquer momento, inclusive nesse feriado prolongado, procurar as AMAs, UBS integrada, que estão abertas para oferecer a vacinação às crianças a partir de 3 anos de idade na cidade de São Paulo. Bom, para a gente, há várias dúvidas dos nossos ouvintes, a gente vai chegar lá, mas queria antes ampliar um pouco para falar, a gente tem visto milhões de paulistas não compareceram para tomar a dose de reforço. E a gente não está falando de doses anunciadas agora, uma campanha anunciada agora. A terceira dose, a quarta dose, que já tem algum tempo que estão disponíveis. Luiz, queria te perguntar, hoje, quantas pessoas ainda precisam buscar um posto de saúde na capital paulista para dose de reforço? Como é que está essa situação em meio, né, ao que a gente está vendo, uma nova alta de casos da Covid-19, felizmente com sintomas leves, o número de internações subiu, mas não é algo que a gente viu lá nos picos da pandemia. Então, qual o número e, para reforçar, né, quem é que pode agora tomar? Terceira dose, quarta dose? Sim, na cidade de São Paulo nós temos já pessoas que
receberam a primeira dose de reforço, ou seja, a terceira dose, e ainda não compareceram para receber a segunda dose de reforço, cerca de 3,7 milhões de pessoas. Ou seja, 3,7 milhões de pessoas já receberam a primeira dose de reforço, estão aptas para receber a segunda dose de reforço, a quarta dose, né? E ainda não compareceram às unidades. Dentre esse número, 1,4 milhões de pessoas hoje já estão elegíveis para voltar às salas de vacina a receber a dose de vacinação. Então, o que nós orientamos? Que as pessoas olhem lá a sua carteirinha de vacinação, verifiquem quando foi a data dessa última aplicação e contem. Se já passou 4 meses dessa última aplicação, já estão elegíveis para receber a dose de reforço, independentemente do esquema inicial, do esquema básico de vacinação. Esse exercício que deve ser feito é justamente isso. Olha a carteirinha de vacinação. Já passou 4 meses da sua última dose, então você já pode procurar a unidade de saúde para receber essa dose de reforço. Neste momento, mais que nunca, é muito importante que as pessoas procurem as doses de reforço para ficarem com a sua imunidade mais protegida, mais elevada contra a Covid-19, haja vista justamente, como vocês já comentaram, esse aumento recente do número de casos de Covid-19 no país todo, né? Então, é mais que nunca importante que as pessoas procurem as suas doses de reforço. São 2 doses de reforço, né? Só reforçando para o nosso ouvinte, são 2 doses de reforço que a pessoa precisa tomar, além das 2 doses recomendadas ali no calendário tradicional. É isso que a gente tem na cidade de São Paulo. Hoje, para as doses de reforço, quais são as vacinas que estão sendo aplicadas? A cidade de São Paulo tem todas as vacinas? Sim, para as doses de reforço estão sendo aplicadas as vacinas que hoje temos disponível: Janssen, Pfizer e também vacinas Coronavac. Todas as vacinas disponíveis no portfólio de vacina estão sendo aplicadas como dose de reforço. Mais importante nesse momento não é exatamente qual o tipo de vacina, mas sim que se receba a vacina. Qualquer das plataformas de vacina que forem feitas conferirão da mesma maneira a proteção devida contra a Covid-19, o coronavírus, né? Isso é importante, independentemente da vacina que se deparar ali disponível na UBS, que seja feita a vacinação. Bom, Luiz, a gente está conversando aqui na Band News FM com o Luiz Arthur Caldeira, da Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Prefeitura. Uma dúvida que tem aparecido muito em relação à Janssen. Vou citar aqui 2 ouvintes. Orientação do Ministério da Saúde para quem tomou a Janssen de primeira é uma. Aí chega no posto de saúde, muita gente relatando informações desencontradas. A Paula, por exemplo, tem o esposo dela, tem 42 anos, tomou 3 doses. A primeira foi da Johnson. E aí tem posto que diz que precisa tomar, tem posto que diz que a primeira dose da Janssen vale por 2. Pra gente esclarecer, como é que funciona especificamente para Johnson e qual é a dose de reforço? É 3, é 4? O que deve fazer essa pessoa? Sim, a grande diferença para quem começou o esquema vacinal utilizando o imunizante Janssen é justamente que a Janssen consideramos o esquema completo já na dose única, na primeira aplicação. Então, com isso, para não haver confusão, o que é mais importante nós pensarmos quando iniciou com Janssen? Pensamos em número de aplicações e não necessariamente em número de doses, para não confundir. Então, a primeira aplicação começou com Janssen, nós consideramos o esquema completo. A partir da segunda aplicação, nós já consideramos doses de reforço. Ou seja, a pessoa tomou, a partir de 18 anos de idade, tomou a dose da Janssen, uma dose, esquema completo. A partir da segunda dose, primeira dose de reforço. A partir da terceira aplicação, segunda dose de reforço. A partir da quarta aplicação, nós consideramos já o equivalente à segunda dose de reforço. Ou seja, quando comparamos o esquema da Janssen com as demais, você estará, na prática, sempre com uma aplicação a menos, mas equivalendo às mesmas doses de reforço. Bom, e eu vou, só para complementar, chegou no posto de saúde, a gente já viu algumas outras vezes aqui, às vezes um funcionário está com uma informação ali desencontrada. O que deve fazer essa pessoa? Por exemplo, alguém que vai procurar uma dose de reforço e tem o indicativo para tomar, mas o funcionário fala que tem uma informação que está incorreta. O que deve fazer essa pessoa? Deve procurar o responsável pela sala de vacina, a enfermeira da sala de vacina,
que é o profissional mais habilitado ali, que tem em mãos o seu instrutivo com as regras por vacinas, e ela sempre estará com a última atualização referente aos esquemas vacinais, né? Porque muitas vezes o que acontece? Essas regras, elas mudam conforme o Ministério muda, o Estado ajusta, a Prefeitura também, ao longo do tempo. Existem alguns esquemas de vacina, principalmente de reforços, que durante um mês mudam 1, 2 vezes de acordo com a orientação do Ministério da Saúde. Quem vai saber, com certeza, ali ter uma informação segura e poder resolver todas as dúvidas com relação ao esquema vacinal é a enfermeira da sala de vacina. Por que eu digo isso? Nós orientamos toda a rede e todos os funcionários com relação aos esquemas vacinais, o que está valendo e quais as regras para as vacinas de reforço. No entanto, quem sabe ali a última informação e pode, principalmente, entender qual a situação vacinal de cada pessoa para poder fazer a melhor indicação é a enfermeira da sala de vacina. Muitas das vezes, um outro funcionário, por exemplo, um segurança, um recepcionista, ele está ali com a boa vontade, com instrução para orientar, mas ele não tem ali o conhecimento necessário para entender qual a real necessidade da pessoa, principalmente qual a sua condição real de vacina para poder fazer a orientação correta. Então, importante, procure a sala de vacina e, na dúvida, houve algum ruído, a enfermeira responsável pela sala de vacina, ela irá com certeza poder ajudar da melhor maneira possível. Para a gente fechar a pauta vacina, já chegou aqui. Crianças acima de 6 anos precisam de terceira dose? Idosos vão precisar da 5ª dose? E aí, população em geral, tomei a 4ª dose há tanto tempo, preciso da 5ª dose? Próximos passos da campanha de vacinação, já existe uma definição? O reforço para o público abaixo de 18 anos, o reforço de 5ª dose, isso já está definido? O reforço, neste momento, ele está sendo oferecido a primeira dose de reforço, conforme a orientação do Ministério da Saúde, para adolescentes a partir dos 12 anos, né? Para crianças ainda não há a possibilidade nem a prescrição por parte do Ministério de dose de reforço. E a segunda dose de reforço está sendo oferecida a toda a população da cidade de São Paulo acima de 18 anos. Nós já temos a indicação da terceira dose de reforço, ou seja, a 5ª aplicação, para pacientes, pessoas com alto grau de imunossupressão a partir de 18 anos. Isso é o que nós temos oferecido hoje, conforme o calendário nacional de imunização. O Ministério tem discutido em sua Câmara Técnica possibilidades de avanço nas doses de reforço, tanto para crianças e adolescentes, como também a questão dessa terceira dose de reforço, ou a 5ª dose, para alguma população específica. Mas nós ainda não temos essa determinação e essa definição de um calendário além do que temos no momento. Bom, eu queria só abordar contigo a questão do crescimento dos casos de Covid-19. A gente está conversando aqui com o coordenador da Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Prefeitura de São Paulo, Luiz Arthur Caldeira. Hoje, qual é a situação na capital paulista? Nós temos aumento de internações pela Covid-19. Qual é a situação nesta segunda-feira aqui na capital de internações pela doença e do crescimento do número de casos de Covid-19? O monitoramento do cenário epidemiológico da doença Covid-19, dos casos, sejam os casos notificados positivos, como também os casos que agravem as síndromes respiratórias agudas graves e também óbito, esse monitoramento ele é feito contínuo. A partir da segunda quinzena de outubro e primeira quinzena de novembro, nós observamos certa mudança, sim, no cenário epidemiológico da doença na cidade, com um aumento gradual e regular no número de casos, principalmente no número de casos notificados, o que nós podemos entender como os casos leves. Os casos leves notificados de Covid-19 na cidade aumentaram cerca de 8 vezes, partindo aí da segunda quinzena de outubro para a primeira quinzena de novembro, né? No entanto, esses números, quando formos ver os números absolutos, eles ainda são muito inferiores aos números de casos que nós tivemos aí ao longo da pandemia de Covid-19. Não tem aumentado na mesma proporção o número de casos graves, e isso provavelmente por conta da proteção conferida pelas vacinas. O número de casos que agravam, eles aumentaram cerca de 4 vezes dos pacientes que precisaram de hospitalização, ou seja, cerca de metade da proporção dos casos positivos.
o número de óbitos não se alterou. De maneira que o quadro que nós avaliamos agora epidemiológico da Covid-19 na cidade apontam para um certo aumento, sim, de casos positivos, mas não de casos graves, e também não há aumento no número de óbitos. O que pode nos levar, então, a concluir que são pessoas vacinadas que estão pegando, talvez, essa nova variante, mas não estão ficando graves, né? Não estão agravando a doença. Sim, o quadro da população 100% vacinada, e por isso nós insistimos com a necessidade de que as pessoas mantenham a sua carteirinha de vacinação atualizada, tomem as doses de reforço, elas conferem, sim, uma proteção a qualquer outra variante ou subvariante que possa existir do coronavírus. Porque nós ainda estamos falando da mesma doença, né? É a mesma doença. Então, se você tiver vacinado, seja qual for a sua idade, com a carteirinha de vacinação atualizada contra coronavírus, você sempre terá uma proteção maior contra o que é mais importante, que é o agravamento e principalmente o óbito. Isso nós aplicamos para a doença coronavírus, como também para as outras diversas doenças. Nós, tendo a carteirinha de vacinação atualizada, estaremos sempre protegidos e mais longe de internações e óbitos, né? Luiz Arthur Caldeira, coordenador da Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Prefeitura de São Paulo, obrigada por atender aqui o ouvinte da Band News FM. Uma boa semana para você. Boa semana, eu que agradeço.